Muito bem, é isso mesmo. Vamos então fazer mais uma prova da Banca CEPES, concurso da UFPA. Próximo domingo você vai acertar todas as questões. Vem aqui comigo fazer essa revisão de português. Já clica aí no curtir, já encaminha, já se inscreve, faz os comentários, encaminha esse vídeo para outras pessoas que também precisam dessas informações. Agora vamos para uma prova de nível E, contador. Vamos resolver a questão referente aos textos. Vem comigo. União deve protocolar recurso para garantir contingenciamento na educação. Após a Justiça derrubar de forma cautelar o contingenciamento de verbas em unidades de ensino, a União deve protocolar recurso amanhã no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, a segunda instância no caso, para garantir cortes. A Advocacia Geral da União, AGU, está preparando um recurso para derrubar a decisão da juíza federal Renata Almeida de Moura Isaac, que suspendeu os bloqueios orçamentários realizados pelo Ministério da Educação, MEC, sobre as verbas destinadas às universidades federais e ao Instituto Federal do Acre. A defesa deve ser protocolada amanhã no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que funciona como segunda instância no caso. Em sua decisão cautelar provisória, a juíza federal da Bahia acolheu uma série de ações populares que foram apresentadas contra o Ministério da Educação. A magistrada analisou um total de 8 ações, uma delas movida pela chapa Aliança pela Liberdade, que comanda o Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília, UNP. Ela apontou para os riscos de paralisação das atividades das instituições de ensino, o que, na sua visão, implicará em ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social. O descumprimento poderá ser alvo de multa de R$ 100.000. R$ 100.000. Os bloqueios orçamentários foram definidos pelo Ministério da Economia em revisão das estimativas de receita. A AGU ainda não foi intimada, mas já prepara recurso, informou o órgão. Para a juíza, embora seja possível que o gestor público imponha limites para obedecer às leis orçamentárias, estes limites não devem permitir a inobservância de preceitos constitucionais, tais como o direito social à educação e a obrigação da União de financiar as instituições de ensino federais. Obrigações. Renata Almeida enfatizou que o ministro da Educação classificou as universidades como promovedoras de balbúrdia em seus campi. Ele focou as críticas em 3 unidades de ensino: a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. Não há necessidade de maiores digressões para concluir que as justificativas apresentadas não se afiguram legítimas para fins de bloqueio das verbas originalmente destinadas ao UNB, o UFF e o UFBA, 3 das maiores e melhores universidades do país, notoriamente bem conceituadas, não apenas no ensino da graduação, mas também na extensão e na produção de pesquisas científicas, observou a magistrada. Em conclusão, a juíza defendeu que é preciso a liberação dos recursos para que as instituições não se sujeitem ao risco de não cumprir obrigações contratuais. Renata Almeida apontou que o contingenciamento afeta serviços básicos e imprescindíveis à continuidade da atividade acadêmica, como custos de energia, água, vigilância, limpeza e manutenção. A União estará se eximindo de obrigações expressamente consignadas no texto constitucional, conclui a magistrada. Esse texto foi retirado do Correio Brasiliense em 9 de junho de 2019. Olha a data, hein? Já percebeu, né? A banca vai trazer textos bem atuais aí para ti. Se liga, tá bom? E a redação normalmente vai ser retirada a partir desse texto. Então, leia com todo carinho, com todo cuidado. Goste dele, porque o texto da sua prova é o melhor texto que você já viu em toda a sua vida. Beleza? Segundo a juíza, o contingenciamento imposto pelo MEC às universidades poderá gerar o quê? Mudanças em estimativas de receita
recursos por parte da AGU, ou recuo no desenvolvimento social, ou desrespeito a leis orçamentárias, ou não é desrespeito à lei orçamentária, porque ele falou que está até previsto lá, né, alguma coisa, mas não pode ferir o texto constitucional. A desordem na comunidade acadêmica, a, sem dúvida, né, ela falou que foi um desenvolvimento social. Olha, leia o texto com toda a boa vontade do mundo, para que você não tenha problema na hora de responder, porque senão, se toda hora você tiver que voltar aqui no texto, né, aí não vai dar certo. Direito social, bacana. A União vai estar se eximindo das obrigações no texto constitucional. Então, realmente, pessoal, a resposta vai ser sim a letra C. Claro, não é? Vai ser um recuo no desenvolvimento social, porque ele disse o quanto que as universidades têm esse projeto aí, não é? Esse trabalho, não só acadêmico, mas social. Beleza? Tranquilamente, letra C. Na opinião da juíza, antes de impor limites orçamentários, o Ministério da Educação deve observar o quê? Os princípios constitucionais, não é mesmo? Ela deve observar os princípios constitucionais, porque está dizendo lá que ela vai ferir, ela está ferindo, né? A União está ferindo os princípios constitucionais quando ela está propondo esse contingenciamento de verbas aí para as universidades. Então, não é qualidade da Universidade Federal, grande pegadinha letra A, risco de paralisação, cumprimento, deve observar, o Ministério da Educação deve observar os preceitos que constam na Constituição. Pronto, ou seja, obedece à Constituição, fica tudo bem. Beleza? No trecho tal que você vai ler só depois, compreende-se o quê? O que é que se compreende aqui nesse trecho, pessoal? Vamos lá. Não há necessidade de maiores digressões para concluir que as justificativas apresentadas não se afiguram legítimas para fins de bloqueio, não é? Para fins. Espera aí, só um instantinho. Sim, sim, deu certinho, beleza, tá tudo certo. Estamos vendo a imagem aí, tranquilo. Olha só, pessoal, não há necessidade de maiores digressões para concluir, né? Não precisa tu viajar muito na maionese, né? Não precisa tu fazer nenhuma divagação para concluir que as justificativas apresentadas não se afiguram legítimas, não são legítimas para fim de bloqueio das verbas originalmente destinadas ao UNP, o FF, o FPA, que são três das maiores e melhores universidades do país, notoriamente bem conceituadas, não apenas no ensino de graduação, mas também na extensão e na produção de pesquisas científicas. Então, a partir desse texto, eu posso concluir que o ministro da Educação errou ao classificar como barbúrdia eventos estudantis. Sem dúvida nenhuma, ele errou quando ele fez essa classificação, não é? Mas não é a partir desse trecho que eu posso tirar isso, porque não foi nesse trecho que ele falou isso, tá bom? Cuida. Olha, tu toma muito cuidado, tá bom? Tá certa a letra A, mas não para esse trecho aí. Ó, do trecho compreende-se. Não foi nesse trecho que ele falou isso. Os motivos apresentados pelo MEC não justificam o bloqueio das verbas. Opa! Os motivos apresentados pelo MEC não justificam. Por que que não justificam? Porque elas são três das melhores universidades, bem conceituadas, não só na graduação, mas pesquisa, extensão. Então, aí mostra que o MEC não tem fundamento em pedir esse bloqueio das verbas. É essa a resposta. Olha, texto você tem que prestar bem atenção, não é? Ler o texto com carinho, não é prejuízo você ler o texto mais de uma vez, tá bom? É importante que você, toda vez que você fizer a questão de texto, você já tenha aí o direcionamento, para não ficar voltando toda hora no texto. De acordo com o texto, a desobediência à decisão da juíza será punida com o quê? Será punida, então vai ser uma punição, né? Quais são as punições previstas? Pagamento de
Multa. Pagamento de multa. Olha aí, quase metade da prova, só questão de texto. E você ainda diz que é perda de tempo ficar lendo o texto, não é? Para com isso, muda o teu pensamento. Você quer ou não quer estar lá na UFPA, sendo servidor público federal, hein? A gente vai se encontrar por lá, tenho certeza. Vamos lá. Uma regra de regência foi desobedecida. Uma regra de regência, professor, é aquele momento em que você deve fazer uma pergunta depois de uma palavra. Se for pergunta depois de verbo, é regência verbal. Se for pergunta depois de palavra que não é verbo, é regência nominal. Poxa, mas como é que eu vou saber? Pois é, você tem que saber. Olha lá, ó. Bora ver bem aqui. Bom, funciona como? Deve ser, o que é que pode ser protocolada? Aqui não tem nenhuma pergunta tão interessante para você fazer. Ela apontou para que Oba, esse verbo aqui é importantíssimo para a sua prova, porque não é um erro de regência verbal que a gente comete no nosso dia a dia, não. A gente nem usa esse verbo implicar no sentido de consequência, né? No sentido de acarretar. Ó. Implicará em ofensa ao princípio da vedação do retrocesso social. Peraí, implicará em, esse em está errado, esse em não existe. O verbo implicar, no sentido de acarretar, no sentido de ter como consequência, faz a pergunta implicar o quê? Anota aí. Implicar o quê? Tá bom? Implicar o quê? Então, esse em não existe. Sabe por que que as pessoas colocam? As pessoas que eu digo são os jornalistas mesmo, que nós não usamos esse texto, esse verbo. Eles pensam que esse implicar está no sentido de envolvimento. Porque o implicar, no sentido de envolvimento, ele realmente tem o em. Quem implica, implica alguém em alguma coisa, não é? Por exemplo, o vereador implicou o próprio irmão em negócios escusos. Implicou quem? O próprio irmão. Em que? Em negócios escusos. Então aí existe o em, tá? Quando for no sentido de envolvimento, ainda é um verbo bitransitivo, mas aqui não. No sentido de consequência, no sentido de acarretar, acarretou o quê? Ofensa. Implicou o quê? Ofensa. Não tem esse em, está errado. Já é a letra B a nossa resposta. Bora ver se tem algum verbo interessante. Aqui na letra C, enfatizou o que, por isso que não tem nada na frente do que. Classificou o que, as universidades, tá bom? A juíza defendeu o que é preciso. Se sujeitem a que, olha aqui, ó. Se sujeitem a que ao risco. Percebe que não é à toa esse A aqui, ele não está aqui de graça, né? Ele veio de uma pergunta com A. Se sujeito é a quê? Ao risco. Hoje, qual é a resposta? A União estará se eximindo de obrigação. Sim, já marcamos a letra B, né? Pronto. Vamos para a questão 6. Bate pronto. A prova é domingo. Só quero te alertar sobre isso. Mas você fique à vontade aí, você tem a semana inteira para fazer a pergunta que você tem dúvida a respeito do português da CEPES, pode mandar aí no comentário mesmo, no chat, né? Fique à vontade, traga a sua dúvida, não vá com essa dúvida para a prova. No trecho tal, a palavra grifada é sinônimo de quê? A juíza federal acolheu uma série de ações populares. Tinham 8 ações populares e ela acolheu essas ações no momento que ela fundamentou a decisão dela. Então, ela acolheu, ela adotou essa série de ações. Bom, ela acatou, né? A melhor palavra aqui é acatou. Cuidado com questão de sinônimo, tem que fazer o sentido no texto. Adotou é como se ela estivesse tomando por base. Na verdade, essa questão está bem ruinzinha, né? Podia ser o adotou também, mas fica melhor realmente o acatou. Acatou uma série de ações populares. Ela acatou, por isso que ela colocou. O adotou talvez não encaixasse bem melhor aí. Vamos para a questão 7. As aspas. Questão de aspas é questão de interpretação, ainda mais pedindo onde é que ela indica a ironia. Aí é doído, né? As aspas indicam ironia. Ironia é aquilo que é o contrário do que você quis dizer, não é mesmo? Ela apontou para os riscos de paralisação das atividades da instituição de ensino, que, na sua visão, implicará em ofensa. Já até viu que assim está errado, né?
A AGU ainda não foi intimada, mas já prepara recurso, informou o órgão, isso aí é um discurso direto. Renata Almeida enfatizou que o ministro da Educação classificou as unidades como provedores de balbúrdia em seus campos. Ela quis usar balbúrdia aí no sentido irônico, com certeza. Balbúrdia é aquele que tentou fazer aí, né, contingenciando as verbas, né, da educação. Beleza? Tá aí a resposta. Uma palavra foi empregada em sentido conotativo. O que é sentido conotativo? Sentido figurado. Quando você usa uma palavra fora do seu uso convencional, tá bom? Fora do seu uso convencional. Então, a Advocacia Geral da União está preparando um recurso para, derrubar a decisão da juíza. Linguagem figurada, não é mesmo? Pronto, já acabou. Não perde tempo. É a letra A de aprovado. Bom, cuidado com esse tipo de questão. A banca vai trazer uma questão dessa domingo que vem para você. Ela vai trazer dois trechos isolados. Olha aqui, ó. Primeiro trecho isolado, segundo trecho isolado. Bom, um trecho, outro trecho. Ele vai pedir assim: como é que eu faço para ligar esses dois? Como é que você vai fazer? Lendo os dois, para saber qual das 18 relações entre as orações é que tem aí nesse período. Vamos lá? A Renata Almeida enfatizou que o ministro classificou as universidades como provedoras de barbúrdia em seus campos. Por que que ela classificou? Por que que ela enfatizou isso? Por que que ela achou, né, até que ela colocou entre aspas balbúrdia, né? Por que que ela fez isso? Porque ele focou as críticas em 3 unidades de ensino. Não é? Não parece uma resposta de causa, não é? Ó, ela enfatizou que o ministro classificou as unidades como balbúrdia. Mas por que que ela enfatizou isso? Porque ele, né, o cara, ele focou as críticas em 3 unidades de ensino, que são as 3 melhores, né, uma das 3 melhores do país. Então, questão 9 aí tem sim uma relação de causa e consequência, não tem não? Bora, me ajuda aí. Não, me ajuda. Vamos lá. Renata Almeida enfatizou que o ministro da Educação classificou as universidades como provedores de balbúrdia. Por quê? Porque ele focou as críticas em 3 unidades de ensino. A melhor resposta aqui é o porquê, né? Ah, não, não vai mais ser o porquê, pessoal. Olha aí, se você tem dúvida, o que é que você faz? Espera aí. O porquê, ideia de explicação. Explicação ou causa, não é? Vamos lá. Explicação ou causa. E o pois aqui também é explicação ou causa. Então, você não pode pensar que é a A, já que tem a letra D, que é o mesmo conectivo de explicação. Da mesma forma, você não vai poder pensar que é a B, o mais é a ideia ah, de adversidade, de oposição, de contraste, igual no entanto, que também é da família da adversidade. Essa questão está bem ruinzinha, mas por eliminação você consegue responder. Não podia ser o porquê, porque o pois também tem a mesma ideia do porquê. Não podia ser o mais, porque o mais tem a mesma ideia do no entanto. Só sobra a letra C para você marcar, tá bom? Só sobra a letra C para você marcar. Bacana. Só para você anotar aí, falta você dizer para mim qual é a família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Questão 10. O referente do elemento grifado está corretamente indicado. Bacana quando vem esse que, pessoal, porque se ele for pronome relativo, o referente dele é a resposta da pergunta que você fizer. Me diz, quem foi que suspendeu os bloqueios orçamentários? Quem foi que fez isso? Você sabe? Sabe? Foi, foi a juíza, né? Ou a decisão da juíza, né? Vamos lá, vamos colocar a decisão da juíza para ficar mais legal. Tá? Foi ela que suspendeu os bloqueios orçamentários. Tá bom? Você faz uma pergunta depois. Você lê o que está depois do que? A resposta antes dele? Esse aqui é pronome relativo. E a resposta é justamente esse termo em referência. Então, ele disse que a palavra aqui se referia à Advocacia Geral da União.
Não, pelo contrário, é a advocacia que está preparando o recurso contra a decisão da juíza. Foi a decisão da juíza que suspendeu os bloqueios orçamentários. Letra A está errada, não é a Advocacia Geral da União. Ela apontou para os riscos de paralisação. Ela quem? A juíza, ou a decisão que seja. Ela apontou para os riscos de paralisação da instância de ensino, o que, na sua visão, opa, na sua visão, na visão da magistrada, olha aí que lindo, aí sim, é a décima, vai ser a letra C, tranquilamente, tá bom? Entendi, professor. Na sua visão, na visão da juíza, né, da magistrada, beleza? É isso. A letra D falava que os seus se referia ao ministro, seus campos e campos da faculdade, da universidade. Ele focou as críticas, ele quem? O ministro, e não o Ministério da Educação, o ministro. Então, é realmente a resposta à questão 10, letra C, questão tranquila, e eu vou deixar essa questão de 8.112 para você, porque eu sei que você também está craque aí, você já leu de cabo a rabo 8.112 três vezes antes da sua prova, não foi? Então, pronto. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza que pode não ter sido útil para você, mas vai ser para outra pessoa. Valeu, obrigado. A gente se vê nas próximas aulas. Tá bom? Valeu!